Seja muito bem-vindo, peregrino, a mais uma etapa da sua jornada. Eu sou o pastor Alan Malbos e hoje eu quero te falar sobre 4 pecados graves que desagradam a Deus. Sempre que nós pensamos em pecado, nós pensamos em coisas muito graves segundo o nosso padrão moral, segundo aquilo que a gente acha, a gente imagina que seja mais grave ou menos grave diante de Deus. Mas o que nós temos de lembrar é que não somos nós que colocamos o peso no pecado, não somos nós que decidimos aquilo que é mais grave ou não diante do Senhor. Nós costumamos olhar para uma situação e dizer que aquilo é muito grave ou aquilo é algo sem importância. Esse comportamento faz com que alguns pecados passem a se tornar socialmente aceitos entre os filhos de Deus. Determinadas coisas passam a se tornar comum, ser aceitas dentro da igreja, mesmo sendo pecado. Mas olha só o que está escrito em 1 João 3:8. Aquele que comete pecado é filho do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifesto, para que ele pudesse destruir as obras do diabo. A carta de João nos ensina que viver uma vida de pecado nos afasta de Deus e nos aproxima do diabo. Jesus veio à terra, ele foi crucificado para destruir as obras do diabo. Mas sempre que nós nos aproximamos do pecado, nós nos aproximamos no diabo, nós desfazemos aquilo que Jesus fez na cruz pelas nossas vidas, pela minha e pela sua. Antes de te falar sobre os pecados que te afastam de Deus, eu quero te dizer o que é pecado. Pecado é não estar em conformidade com o padrão de Deus, desobedecer à lei de Deus em estado, disposição ou ação. Significa errar o alvo, é a negação da vontade de Deus. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Deus é a vida, o oposto é a morte. Se nós nos afastamos de Deus, nós nos aproximamos da morte. Por isso que o salário do pecado é a morte, porque o pecado te afasta da presença do Senhor e te leva para mais perto da morte. Agora que nós entendemos o conceito de pecado, eu quero te falar sobre os 4 pecados graves que desagradam a Deus. Mas antes disso, eu te peço, deixa o like, se inscreve nesse canal, me segue aqui, me segue no Instagram. Eu tenho sempre uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra de fé para edificar a sua caminhada em Deus. E o primeiro pecado grave que desagrada a Deus é a mentira. Você já deve ter contado alguma mentirinha do bem, você pensa assim, não dá nada, é só uma mentira, é só porque a verdade pode ser muito doída, é algo sem importância, é algo simples, não vai ter problema. Mas esse comportamento, a mentira, ele destrói relacionamentos, ele acaba com a confiança entre as pessoas e ele pode sim te levar à morte. Lá no livro de Atos, capítulo 5, nós temos o exemplo de Safira e Ananias, que eram um casal que frequentavam a igreja primitiva, e eles tinham um terreno e eles vendem esse terreno para doar o dinheiro à igreja, para auxiliar na manutenção da igreja. Só que no meio do caminho eles pensam em ficar com parte desse valor. E eles chegam diante do apóstolo Pedro e eles declaram que aquele valor que eles estavam levando era o valor total, mas eles haviam omitido uma parte para eles. O pecado aqui não foi ter ficado com parte do dinheiro, porque era um direito deles, o terreno era deles, eles poderiam muito bem ficar com aquele dinheiro. O pecado aqui está na mentira. Porque eles mentiram diante do apóstolo, eles mentiram diante do Espírito Santo, dizendo que aquele era o valor total, quando eles tinham escondido uma parte para eles. E a história finaliza com os 2 mortos. O Espírito Santo fulmina a vida deles naquele lugar e eles são mortos, eles morrem por conta dessa mentira que eles contaram. A mentira, ela pode ser socialmente aceita em determinadas situações, mas ela nunca será aceita por Deus. A mentira desagrada o coração de Deus e a mentira pode te levar à morte. Abandone a mentira hoje. Jesus, ele é a verdade e a verdade não anda com a mentira. Tenha a sua vida alicerçada em Jesus. Diga sempre a verdade, por mais que essa verdade ela possa doer, por mais que essa verdade ela possa ser incômoda. Diga sempre a verdade, abandone a mentira.
Segundo pecado grave que desagrada a Deus é o egoísmo, é algo cada vez mais comum na nossa sociedade. Nós vivemos a nossa vida, nós temos a nossa correria, nós compramos, nós vendemos, nós trabalhamos, acordamos todos os dias pensando apenas em nós mesmos. Nós deixamos de olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, nós deixamos de olhar para o nosso próximo. Jesus conta em Lucas 10 a parábola do bom samaritano, uma história em que um homem viajava de Jerusalém a Jericó e no meio do caminho ele é assaltado, os ladrões o espancam, o roubam e o deixam quase à morte à beira do caminho. E nisso vieram dois homens, um sacerdote e um levita, dois homens considerados na sociedade como homens de Deus. Eles passam por aquele caminho, eles olham aquele homem quase morrendo, eles fingem que não vê porque eles estão ocupados vivendo as suas vidas e eles seguem o seu caminho. Logo depois vem um samaritano, alguém considerado pelos judeus como um homem menor, um inimigo do povo de Deus. E aquele homem resgata aquela pessoa, aquele homem faz de tudo o que pode para ajudar, ele pensa no seu próximo. Cada vez mais nós pensamos apenas em nós mesmos, mas Jesus nos diz que nós temos de ajudar o nosso próximo, nós temos de nos preocupar com a necessidade das pessoas. Deixe de ser egoísta, pare aquilo que você está fazendo, olhe para os lados, perceba quem são as pessoas que estão próximas a você e que precisam de ajuda. Nós não podemos salvar o mundo inteiro, uma pessoa só não pode resolver os problemas do mundo inteiro, mas nós podemos sim ajudar o nosso vizinho, o nosso próximo, o nosso irmão, aquelas pessoas que estão próximas de nós. Deixe de ser egoísta, ajude o próximo, atenda às necessidades das pessoas que estão perto de você. Entenda que nós somos resposta de oração para a vida das pessoas, assim como as pessoas são resposta de oração para as nossas vidas. Sempre que nós pedimos ajuda a Deus, Deus levanta alguém para nos ajudar. Sempre que alguém pede ajuda a Deus, Deus nos levanta para ajudar essa pessoa. Largue o egoísmo. Supra as necessidades das pessoas. Terceiro pecado grave que desagrada a Deus é a inveja. E a inveja é algo cada vez mais comum nos dias de hoje. As redes sociais nos permitiram nos conectar com outras pessoas, mas também ver aquilo que as outras pessoas estão vivendo. E nós vemos as pessoas viajando, as pessoas conquistando, as pessoas crescendo, amadurecendo. E nós olhamos para aquilo e aquilo gera inveja no nosso coração. A inveja é desejar aquilo que os outros têm. Existe um ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas nós não sabemos aquilo que se passa dentro da casa do vizinho. A palavra de Deus fala sobre o rei Saul, o primeiro rei de Israel, que vê Davi sendo exaltado pelo povo, sendo exaltado nas músicas cantadas pelas mulheres depois de uma batalha. E elas diziam, Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Saul, ele estava sendo exaltado naquela música, mas ele olha para Davi, para como Davi estava sendo exaltado também, e ele cobiça aquilo, ele inveja aquilo. A partir desse momento ele deixa de viver a vida dele, ele deixa de reinar, de governar e ele passa a perseguir Davi. É nesse momento que a ruína vem sobre o reino dele. Sempre que você para de olhar para aquilo que você tem, você para de ter gratidão por aquilo que você tem e você passa a cobiçar outras coisas, a desejar as coisas que os outros estão vivendo, a ruína vem sobre a sua vida. Você passa a se tornar uma pessoa ingrata. Abandone hoje a inveja, abandone hoje a ingratidão. Pare de olhar para aquilo que as outras pessoas estão vivendo, porque você não sabe aquilo que se passa na vida e na casa dessas outras pessoas. Seja grato por aquilo que Deus te entregou e você vai viver ainda mais coisas na presença de Deus. O quarto pecado grave que desagrada a Deus é a rebeldia. Murmurar contra Deus é comparado à feitiçaria na palavra. Primeiro livro de Samuel 15:23 diz, pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. É a rebeldia contra a vontade de Deus, a rebeldia sobre aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que os hebreus haviam sido libertados do Egito e eles eram conduzidos por Moisés no deserto. Mas então houve
uma rebelião, alguns homens se rebelaram contra Moisés, e Moisés foi alguém escolhido por Deus, então aquela rebelião era uma rebelião contra o Senhor. O que acontece naquele lugar é que a terra se abre, aqueles homens são engolidos, eles têm uma morte trágica. A rebeldia contra Deus te leva por um caminho de morte, te afasta do Senhor. Eu entendo que muitas vezes nós vivemos situações e nós ficamos chateados, nós dobramos o nosso joelho, nós clamamos ao Senhor e perguntamos: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas entenda que quando você se rebela contra o Senhor, você segue um caminho de morte. Aceite aquilo que Deus traz sobre a sua vida, porque isso vai gerar crescimento para você. Sempre que nós vivemos situações adversas, nós crescemos, nós amadurecemos, nós nos tornamos melhores. Deus está te preparando para te colocar em um novo nível, para que você alcance coisas maiores na presença de Deus. Abandone a rebeldia hoje, aceite aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a sua vida. Esses são 4 pecados graves que te afastam do Senhor. E se você vive algum deles hoje, abandone, peça perdão ao Senhor, se arrependa e largue tudo isso. Largue tudo isso no passado. Esteja na presença de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais longe do pecado, mais próximo da vida eterna, mais longe da condenação e da morte. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém para me ajudar a pregar a palavra a mais e mais pessoas, para guiar mais e mais pessoas nessa jornada de fé, e que Deus abençoe a sua jornada.